7 horas mais 8 minutos, estamos chegando com o nosso Difusora Notícias. A partir de agora, ao vivo, com muita informação para você que nos acompanha. Vamos juntos trazendo muitos destaques nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 8. Pois é, já sexta-feira e já 8 de dezembro de 2023. Por aqui, Henrique Ferreira, ao vivo com você, um oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma. Tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria na Manuel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, na Clodoaldo Garcia, no Santos Dumont. Precisando, chama 7 Farma no 35240730 e o WhatsApp 991855418. Big Com Materiais de Construção, na Clodoaldo Garcia 2150, Vila Aro, fone 35246000. Lotéricas Caminho da Sorte 1, João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos no Nossa Senhora Aparecida 2, Maria Guilhermina Esteves 1247 no Maristela, CRC Vet Hospital Veterinário na Paranaíba 57 no centro e Gerildos Bar e Espetos, lugar certo para sua refeição com churrasco mais apreciado de Três Lagoas, na Bernardino Rodrigues Montalvão 103, no bairro da Lapa. São 7h10, vamos lá, trazendo muitas informações para você. Desrespeito, vândalos furtam itens e depredam cidade do Natal. Geração de empregos e educação, Riedel garante que desenvolvimento de Mato Grosso do Sul vai trazer benefícios à população. Hospital Regional passa a atender urgência e emergência em cardiologia. Deputados aprovam em primeira discussão projeto que altera as taxas cartorárias. Estas e outras informações dentro do nosso Difusora Notícias de hoje, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias. O nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Vamos lá, atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha. Nessa manhã, ontem a chuva rodeou e não caiu, né? Tinha 60% de chance de chuva, mas caiu bastante na região. Aqui mesmo, na cidade, no perímetro da zona urbana, não tivemos chuva nessa quinta-feira, tá? As chances de chuva para hoje seguem, né? Mas vamos ver como é que vai ser, se será de maneira isolada ou de forma mais abrangente aqui em Três Lagoas, tá certo? As temperaturas hoje ficam na casa dos seus 33, 34 graus. A gente tem um pouquinho mais de chance de chuva hoje, em torno de 80%, aqui para os lados de Três Lagoas, tá? E o final de semana que está chegando também com condições para pancadas isoladas de chuva. Também segue do mesmo jeito. Temperaturas tudo muito próximas, tá? As máximas, principalmente, entre 34 e 35 graus. Já quente, abafado, e as noites um pouco mais fresquinhas, né? A temperatura agora em Três Lagoas na casa dos seus 26 graus. Temperatura agradável agora pela manhã. E assim, a gente segue com ela em elevação, chegando até 34, 35 ao longo dessa sexta-feira, tá certo? Com condições de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia, tá? 26 graus em Três Lagoas, umidade em torno de 84%. Campo Grande também tem 26, umidade em 70% por lá. E Corumbá registrando 25 graus, umidade 83%. Temperaturas tudo muito próximas aqui no Mato Grosso do Sul, temperaturas agradáveis e condições para pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. É o que a previsão aponta para essa sexta-feira e para o final de semana também, basicamente a mesma coisa, tá certo? São 7 horas 13 minutos, trazendo muitas informações para você que nos acompanha. Agora pela manhã, infelizmente, a gente teve um acidente de trânsito com óbito aqui em Três Lagoas, viu? Infelizmente. Ali na BR-262, saindo da Ranulfo Marques Leal, pegando o anel viário, aquele trechinho ali que dá acesso para quem vai pro IP ou pro Jardim Brasília. Aquele trechinho, né? Onde as pessoas costumam atravessar. Tem acesso ao Nova Três Lagoas, pegando aquela paralela de terra, né? Que sai lá no Nova Três Lagoas. Ou se você segue, você tá na BR-262, né? Sentido Campo Grande. Aquele trechinho, saindo da Ranulfo. Tem aquela parte do IP que o pessoal fica cruzando porque é proibido. O DENIT fechou uma parte, mas tem uma parte aberta. Então o pessoal cruza para um lado e para o outro. Ali,
Uma carreta provavelmente se envolveu no acidente com uma motocicleta e um homem de aproximadamente 60 anos veio a óbito. E aí começamos a sexta-feira com uma morte em decorrência do trânsito em Três Lagoas. Mas ali naquele trecho, a gente não sabe as circunstâncias, né, do acidente, como é que ele se deu, mas ali é um trechinho complicado, viu? É um trechinho complicado. Pega o pessoal que entra ali nessa rua de terra, ou para ir para o Jardim Brasília, ou para ir para o Nova Três Lagoas, as pessoas que vêm do IP, saem do IP e cruzam também a BR ali, naquele pedaço. É um trecho meio complicado. Vira e mexe tem problema ali. E hoje pela manhã, a gente teve esse acidente com vítima fatal envolvendo uma motocicleta e uma carreta, provavelmente, tá? Depois a gente vai apurar as circunstâncias e a gente traz os detalhes. Mas não é um bom sinal não, viu? Sempre quando acontece um acidente com morte, logo pela manhã, numa sexta-feira, fiquem ligados no trânsito ao longo da sexta-feira e do final de semana, viu? Porque normalmente quando temos um, vamos ter outro, e como já tivemos em outras oportunidades. Então, redobre as atenções no trânsito. Esteja você de bicicleta, a pé, de bicicleta elétrica, de motocicleta, de carro, de veículos maiores, né? De caminhões, de ônibus. Redobre as atenções nas ruas de Três Lagoas ao longo desta sexta-feira e desse final de semana, tá certo? Infelizmente. São 7h15, para não voltar a acontecer nada desse tipo, né? Que é uma tragédia terrível, né? Depois a gente vai apurar e trazer mais detalhes para você a respeito disso. Bom, a respeito do centro da cidade e da decoração, aqui em Três Lagoas, a Diretoria de Cultura, a Prefeitura, através dela, manifestou um repúdio e tristeza diante do que aconteceu na noite de quarta-feira aqui em Três Lagoas, quando a cidade de Natal foi alvo de atos de vandalismo e furto. Pois é, árvores de Natal foram roubadas, personagens foram destruídos, elementos decorativos foram retirados do local e houve arrancamento e destruição de pisos, carpetes e forros das paredes das casas que compõem o ponto turístico, que foi todo montado por artesãos locais. Além disso, outros atos de depredação foram registrados em decorações da Feira Central e da Praça Senador Rames Tebet. A administração faz um apelo à população para que nesse período festivo fortaleça os laços de respeito e solidariedade, porque a cidade de Natal é um patrimônio de todos e sua preservação depende do comprometimento de cada cidadão. O ponto turístico abrirá normalmente, né? Está abrindo normalmente. Os artesãos responsáveis pela confecção das peças fizeram os reparos necessários. E caso alguém veja algum ato de vandalismo ou ato ilícito dentro e fora da cidade do Natal, pode chamar imediatamente a segurança mais próxima ou então no 190, a Polícia Militar. Gestão que, obviamente, a gente sabe que o prefeito tem esse comprometimento de fazer a coisa certa e tem dinheiro envolvido ali, não é nada de graça. Então, aqueles que estão vandalizando, bandenando a cidade de Natal, seja pegando uma lâmpada de um pisque e arrancando, ou seja, arrancando uma árvore do local, qualquer outro tipo de vandalismo, se você flagrar, precisa ir lá e repreender. Procura a pessoa que é da segurança e que tem alguns espalhados, né? Comunica e avisa, ó, aquele cidadão ali tá estragando, tá puxando, vai quebrar, vai arrancar, que aí ele vai lá ou aciona o 190 para a Polícia Militar fazer aí o trabalho e dar uma dura aí nessa pessoa, tá certo? Que não pode, dinheiro público, uma festa bonita que está acontecendo, né? Um centro da cidade enfeitado, as pessoas, as famílias, as crianças lá e o pessoal vandalizando, tá? Até se for adolescente, para dar uma dura, se de repente for adolescente, né? Vai em bando, se reúnem e aí eles vão lá e querer tocar o terror, né? A polícia tem que estar atenta a tudo isso, né? Porque a gente sabe que esse é um outro problema que a gente tem em Três Lagoas, né? Vide é o caso da briga generalizada lá no Poliesportivo da Lagoa Maior, que resultou no óbito daquele menino, naquela briga toda, no soco e tal. Vide aquilo. Então, a gente sabe que tem grupos de adolescentes dos mais variados bairros de Três Lagoas que andam marcando briga pelo WhatsApp, né? Então é bom ficar atento aí no centro, que vai estar lotado. O centro vai estar lotado e seguirá lotado até o final do ano, mesmo passando o Natal, à noite principalmente. É bom
as autoridades ficarem atentas a tudo isso e a qualquer movimento de grupinho de adolescente reunido, viu? Tiver grupo de adolescente ali com 10, 15, 20 reunidos em algum canto, tem que chegar junto e mandar dispersar, né? Isso é importante. É importante, para não deixar essa galera arrumar treta, né, no meio ali de famílias e de crianças que não tem nada a ver com essa história, né? Então, é bom monitorar toda essa situação. 7h19, 7h19, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com entrevista especial aqui dentro do nosso Difusora Notícias. Fique com a gente, voltamos já já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190-4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Você sabia que o Hospital Veterinário atende 24 horas por dia? O Hospital Veterinário CRC Vet conta com uma grande equipe de profissionais qualificados, prontos para atender seu filho de 4 patas 24 horas por dia. Tem consulta, testes rápidos, ultrassom, raio-x digital, exames laboratoriais, vacinas, pet shop, alimentação natural, cirurgias em geral e internação monitorada 24 horas. Localizado à Rua Paranaíba 57 no centro, com fones 3522-4367 e 99715-3390. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 679-9162-1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h23, 7h23, estamos de volta por aqui ao vivo, trazendo informações. Vamos para uma entrevista especial aqui no Difusora Notícias nessa manhã. A Gisele Mendes bateu um papo com o Dr. Delcio Nascimento, infectologista, para falar a respeito de um assunto que é importante, né? A gente está vivendo o mês de dezembro, o mês de dezembro é conhecido como Dezembro Vermelho, para falar a respeito de HIV, para falar a respeito de doenças sexualmente transmissíveis. É sempre importante, com números, com dados a respeito dos casos aqui em Três Lagoas e também no estado e no Brasil. Vou acompanhar essa entrevista, que a gente divide aí duas partes para você, com conteúdo bem importante. Portanto, vamos acompanhar essa entrevista com o Dr. Delcio
Nascimento, falando a respeito do Dezembro Vermelho. Uma das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde em dezembro é o Dezembro Vermelho, que trata da prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV e AIDS. E hoje eu bati um papo com o Dr. Delso do Nascimento, que é infectologista aqui do IST AIDS. Ele passou várias informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento. Confira na reportagem. Doutor, qual a incidência de casos hoje em Três Lagoas de HIV e AIDS? A incidência de casos, infelizmente, tem aumentado, acompanhando a média nacional, né? A gente verifica, só no ano de 2023, nós temos 97 novos casos, tá? Tirando 23 casos que vieram transferidos, são casos novos, mas não são do município, vieram de fora. 49 casos masculinos e 16 casos femininos. Está acompanhando a média do Brasil, onde a gente verifica um aumento do número de casos de HIV, em especial em homens, né? E também uma alta detecção de gestantes, né, em gestantes. Obviamente, junto com o HIV vem as outras ISTs, vem, né? Em especial, quando a gente estava conversando, a sífilis. Também um número exponencial, um número importante de casos de sífilis. Se a gente for pegar uma amostragem de pré-natal, tem aumentado o índice de sífilis em gestantes. Isso é um fator muito preocupante, né? E doutor, a pessoa, para ela saber que ela tem AIDS, né, o HIV, no caso, existe algum sintoma? É indicado que qualquer pessoa faça exame periódico? Sim. O Brasil disponibiliza hoje, em toda a rede pública, os testes rápidos, né? E todos os estados do Brasil, algumas cidades têm os programas especiais, como este aqui exclusivo para o diagnóstico e tratamento de pessoas que são portadores de vírus, ou HIV, ou hepatite C, ou hepatite B, ou outras ISTs que a gente fala, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Mas, em especial, HIV, hepatite C, hepatite B e sífilis, as pessoas podem testar voluntariamente a hora que quiser nas unidades de saúde. Mesmo que ela não tenha sido exposta? Mesmo que não tenha sido exposta. Acho importante, né, pelo menos uma vez, aí a idade prevalente do início da vida sexual até 60 anos, vamos colocar uma média. Hoje se começa a vida sexual precocemente, em torno de 13 anos, né? E os idosos também com bastante atividade sexual. Então, se você colocar dos 15 aos 60, eu acho, para quem está iniciando a vida sexual ou se expôs de alguma forma, acho importante tanto fazer os testes, tanto que empresas hoje na contratação exigem, exceto o HIV, né, que é proibido, os exames de hepatite C, exatamente para fazer essa triagem. Então, acho importante sim fazer, todas as pessoas que têm acesso, e todas têm acesso, né? E doutor, como é feito o tratamento hoje para HIV e AIDS? A gente sabe que tem uma ampla, o SUS oferece, né, um tratamento gratuito, e a gente pode dizer que uma pessoa que tem esse vírus, ela consegue ter uma vida normal se ela seguir, né, o tratamento? Sim, sim. O HIV, após os primeiros casos no Brasil, depois da década de 80 até hoje, é uma evolução muito grande com relação ao diagnóstico e tratamento. Haja vista que, num passado não muito distante, as medicações tinham muito efeito colateral em termos de tratamento, né? Então tinha essa fama do famoso coquetel para o HIV, que causava diarreia, vômito, e hoje a realidade é outra. Hoje o HIV é uma doença crônica, perfeitamente tratável, perfeitamente estabilizada, né? A gente já sabe praticamente tudo o que deve ser feito, e os pacientes levam uma vida social normal. Então, as medicações evoluíram muito, né? O Brasil, ele é destaque no mundo em termos de tratamento HIV, tem grandes pesquisadores no Brasil, inclusive agora no caminho da cura, né? Tem grandes estudos avançadíssimos aí. E com relação ao tratamento, é disponibilizado no Brasil todo,
as medicações de primeira linha que se utiliza em países dos Estados Unidos, em países da Europa, né? E com 100% de efetividade, né? Para casos novos, digamos assim. É perfeitamente tratável, para resumir. A pessoa leva uma vida social normal e aqueles efeitos colaterais famosos que existiam praticamente acabaram, né? Então, a pessoa pode levar uma vida normal sendo portadora do HIV ou mesmo tendo desenvolvido a tal conhecida AIDS ou SIDA, que é bem comentada, né? Doutora, a gente sabe isso em todo o Brasil, né? Que existem pessoas que fazem o tratamento de AIDS e acabam desistindo, abandonando, né? Em Três Lagoas não é diferente, existem desistências. Qual o maior prejuízo dessas pessoas que têm e sabem que têm e não se tratam? É uma excelente pergunta. É uma realidade, Três Lagoas também tem isso, né? O estado, Mato Grosso do Sul, o estado jovem, mas o número, inclusive, saiu um boletim epidemiológico agora de dezembro de 2023, acompanhando a média nacional com aumento do número de casos, né? Em especial em homens, como a gente estava discutindo, devido a múltiplos fatores aí. Mas o abandono é uma questão muito, muito preocupante, o abandono no tratamento, porque existia-se o mito que as pessoas abandonavam o tratamento porque não tinham acesso ao tratamento. Isso, em especial em Três Lagoas, não pode se dizer isso. Né? E região do Bolsão tem acesso integral ao tratamento aqui. Falta de medicamentos também não é realidade. Efeito colateral de medicamento, como eu acabei de falar, também não é realidade. Então, assim, nos causa apreensão essa taxa de abandono de tratamento, em especial depois que as pessoas melhoraram do início da terapia. Então, você começa o tratamento para o indivíduo, ele fica 2, 3, 6 meses, melhorou, voltou à vida normal. Hoje é rápido assim. A maioria dos pacientes se recuperam muito rápido daquela perda de peso, aquelas doenças que tinham, obviamente derivadas já da imunidade baixa devido ao HIV. E, infelizmente, um índice importante de pessoas abandona o tratamento. E retorna muito doente anos depois para a gente aqui, ou porque viajaram para outras regiões do Brasil, onde o tratamento não é semelhante ao que a gente faz aqui em termos de logística, né? Nem todas as cidades têm o programa, mas todas as cidades têm acesso ao programa e, portanto, todas as cidades têm o medicamento disponível. Então, a gente se preocupa com esse índice de abandono. A gente estava olhando aqui agora, um pouquinho antes, nós, hoje que frequentam o nosso programa, aqui em Três Lagoas, essa unidade de 728 pessoas que tratam, que são aderentes ao tratamento, que vêm e retiram o medicamento, passam pelas consultas, né? Mas a gente sabe a realidade que não são só esses pacientes. Pacientes que estão por aí, pacientes que abandonaram, sumiram, dá uma porcentagem um pouco bem maior que essa aqui. Não são só 728 pessoas, não. É muito mais que isso. E a gente tem feito, essa equipe tem feito, né, literalmente uma busca ativa com esses pacientes, através das cidades satélites daqui, do Bolsão, para ver o que está acontecendo, porque se mudaram, se para outro estado, se não querem mais tratar também, por algum motivo, né? Infelizmente, quando você me fez recordar agora o HIV né, AIDS, é um tabu social muito grande ainda. As pessoas, às vezes, já têm uma tendência a ter depressão, e quando descobrem que tem HIV, isso piora. Isso é um fator importante. O apoio familiar, uma coisa que eu gosto muito de dizer, a desinformação, a informação, o conhecimento do que é verdade e a desinformação. A tecnologia, o celular, a internet é muito boa hoje, mas infelizmente tem muitos canais de desinformação, inclusive sobre esse assunto. Então, assim, a pessoa que tem o vírus do HIV, ou o familiar que tem que tenha o vírus de HIV, tem que se informar bem, se informar com um especialista, se informar com quem trabalha no dia a dia com isso. Tá?
para que a pessoa entenda a dimensão do problema de saúde que ela tem. Eu com esses aninhos de estrada, eu me atrevo a dizer já que não é a presença do vírus do HIV numa pessoa ou numa pessoa da família que transforma aquilo numa doença grave, né? Se a gente for pensar em doença grave, crônica, que não tem cura, nós temos que pensar em várias outras. A exemplo disso, o diabetes, uma doença, ao meu ver, difícil de tratar, né? Crônica, não tem cura. E o HIV é a mesma coisa, só que é uma doença infecciosa, não é metabólica. Então, se a gente pensar se a gente pensar na direção da definição do que é uma doença crônica, que tem tratamento, que o paciente fica estável, acho que essa é a palavra correta, e leva uma vida, não gosto de falar sobre vida, que parece que é um pouquinho de vida só, né? Leva uma vida social normal, trabalhando em qualquer profissão que seja, as coisas começam a melhorar. Então, tem que melhorar a informação sobre o HIV e, como nós estávamos discutindo, esse aumento do número de casos, eu não consigo lhe definir o culpado disso, mas eu penso que o aumento do número de casos do HIV é porque ele está um pouco banalizado, sabe? O próprio paciente que tem HIV, quando ele abandona o tratamento porque melhorou e volta ali, um tempo depois, muito doente, geralmente com 2, 3 doenças oportunistas ali, leishmaniose, tuberculose, paciente jovem, né? Toxoplasmose, que é comprometimento do sistema nervoso central, é gravíssimo. Aí ele entende que ele deveria ser um tratamento contínuo, né? Mas aí, muitas vezes, isso é um pouco tarde, né? Porque já tem uma oportunista grave. Não é nem o HIV o problema mais, é uma doença oportunista grave que ele adquiriu, porque a defesa caiu demais. Então, assim, essa grande publicidade que se fez sobre o HIV, que se faz e que tem que ser feita, tem que ser cuidada. A gente não pode banalizar. O que está publicado pelo mundo aí, ninguém morre mais de AIDS ou com AIDS. Será? Vamos olhar o boletim epidemiológico brasileiro, pelo menos de 2023, porque o tratamento é extremamente efetivo, então realmente diminuíram-se aquele selo, né, aquele carimbo que tinha, nossa, o sujeito que tem HIV está condenado à morte, pegou HIV, 10 anos de vida e morreu. Existia isso, quase que como uma verdade absoluta, e me parece que isso foi desmistificado devido ao tratamento, que é efetivo, que não dá efeito colateral, que o sujeito leva a vida normal, só que isso também induz um pouco ele a abandonar. Não é querer amedrontar, né? Alguns, eu não gosto de dizer isso, mas algumas pessoas dizem, especialistas, as pessoas perderam o medo do HIV. A gente pode refletir sobre essa frase. Esse perdeu o medo, acho que perdeu o medo de se contaminar com HIV. E o que a gente percebe no dia a dia? Depois que a pessoa se contamina com HIV, aquele medo volta o dobro. Ele volta em dobro. A pessoa geralmente faz um quadro psicológico grave de abandonar serviço, de abandonar a família, de a família abandonar, que é aí que sente o peso social que é. Então, o HIV ele é um contexto de muitos assuntos para a gente discutir. E o que surpreende é o aumento do número de casos e a transmissão entre as pessoas. Surpreendentemente, o estudo das gestantes deste ano foi assustador, está um pouco assustador, aumentou muito a detecção de casos de HIV em senhoras gestantes casadas, em homens jovens. Então, isso tem que ser rediscutido. Tem todas as prevenções, tem a medicação hoje indicada para prevenção ao sujeito que vai se expor, tem a medicação que a gente usa para quem se acidentou, e tem a medicação para fazer o tratamento em específico de quem já tem o HIV. Estudos são informações que têm que ficar bem claras. Não pode usar a medicação de qualquer forma, banalizar o assunto e ter uma falsa segurança. Acho que é uma falsa segurança de que eu, estando utilizando algum tipo de prevenção, eu não vou me contaminar com HIV. Eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim.
Acho que tem que ser discutido, tem que levar informação verdadeira, tem que abordar o público-alvo, que é o adulto jovem, em especial o masculino. Você vê que se puxar o assunto a gente vai longe, né? É muita coisa para falar. 7h39, por isso que ele volta daqui a pouquinho para a gente fechar essa entrevista, que é um assunto importante. Ele falou de vários assuntos que eu tenho certeza que você prestou atenção e que mostra aí que a AIDS, ela segue e as pessoas que fazem sexo sem proteção continuam se contaminando, mesmo com as informações. Olha quantas décadas já se passaram, quanto evoluiu, né, a medicina e quão avançado estamos, e mesmo assim as pessoas seguem brincando, né? É uma doença séria, que hoje, obviamente, como o doutor disse, é mais tranquilo em relação ao tratamento. É mais tranquilo. Não é igual a 30, 50, 60 anos atrás. É diferente, mas mesmo assim as pessoas precisam se cuidar. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações, mais entrevista com o Dr. Delcio, fechando esse assunto importante. Fique aí. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190-4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Você sabia que o Hospital Veterinário atende 24 horas por dia? O Hospital Veterinário CRC Vet conta com uma grande equipe de profissionais qualificados, prontos para atender seu filho de 4 patas 24 horas por dia. Tem consulta, testes rápidos, ultrassom, raio-x digital, exames laboratoriais, vacinas, pet shop, alimentação natural, cirurgias em geral e internação monitorada 24 horas. Localizado à Rua Paranaíba 57 no centro, com fones 3522-4367 e 99715-3390. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162-1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h43, 7h43, estamos de volta, ao vivo, até às
8 da manhã, com as informações do seu rádio nessa sexta-feira. Vamos voltar com a entrevista final, a parte final do Dr. Delcio Nascimento, falando a respeito do Dezembro Vermelho, os casos de HIV/AIDS, explicando detalhadamente tudo que a gente precisa saber a respeito dessa doença. Vamos conferir. Doutor, e a principal forma de transmissão do HIV e AIDS é a relação sexual? Sim, a grande transmissão do HIV hoje ainda é a relação sexual desprotegida ou protegida de forma inadequada. Se tem também entre os jovens que a transmissão é apenas naquela relação sexual convencional, né? Troca de fluidos sexuais, etc. e tal. Nós temos que imaginar várias situações de troca de fluidos corporais. Né? Então, não é só o sexo convencional que tem o risco de transmitir o HIV. Em especial, pessoas que têm o HIV com o que a gente chama de alta carga viral. A gente estava vendo uma préviazinha aqui, você viu que os fluidos sexuais, eles têm mais ou menos a metade da concentração viral do sangue. Então, é uma concentração viral nos fluidos sexuais considerável, né? Então, a relação sexual, das várias formas que existe hoje, né? Ninguém está aqui contra nada, mas ela tem que ser bastante cuidadosa, né? O sexo anal é o campeão de transmissão do HIV, exatamente por causa da mucosa não ser mucosa anal, não é preparada, ela é uma mucosa de altíssima absorção de fluidos, machuca facilmente, né? Múltiplos parceiros, hoje tem uma cultura de múltiplas pessoas se reunirem, falando abertamente aqui para prática sexual, né? Tem nomes, tem grupos do WhatsApp, tem aplicativos, tem tudo para isso. E aí é onde eu te digo que banalizou um pouco, se descuidou um pouco, porque muitas vezes o indivíduo A que tem o vírus do HIV, que é um vírus que a gente chama de NAIV ainda, que responde facilmente às medicações convencionais, é diferente do indivíduo B, que pode ter um vírus HIV mutante, que poucas medicações funcionam para ele, para aquele sujeito, funciona especificamente para ele, praticamente. Tanto que é uma dificuldade enorme para a gente conseguir acertar um medicamento para o indivíduo de resgate. Tudo isso tem que ser pensado, imaginado e discutido, em especial para quem se expõe sexualmente nesse formato. Então, o vírus do HIV não é um vírus que está ali eternamente o mesmo, ele é extremamente mutagênico. Então, isso é preocupante, isso estava já, entre aspas, né, nós especialistas, nosso radar de ação, e é preciso novas medidas aí, novas ações de contenção. Porque senão daqui a pouco, pensando longe aqui, nós teremos uma epidemia de vírus HIV, só os vírus resistentes. Que é quando começou a epidemia no mundo, né? Todo mundo se assustou, era algo novo, que é o que aconteceu com o Covid agora, um vírus Covid resistente. Lembra? O Covid não é a primeira vez que ele aparece. Então, essa exposição do vírus a múltiplas pessoas, a múltiplos medicamentos, a múltiplos fatores, vai e já induziu resistência viral. É isso que quem se interessa pelo assunto, quem está dentro dos grupos que a gente chama de vulneráveis, tem que pensar e estar pronto. Porque a gente verifica a pessoa que se expõe muito, depois que se contamina com o vírus do HIV, ela não estava pronta da forma que ela imaginava. E vou repetir, não é tanto pela gravidade do vírus, é pela gravidade de saber que tem uma doença que vai demorar muito tempo para ter cura, porque ela é crônica. É uma infecção crônica. Veja quantas décadas passamos para chegar à cura para a hepatite C. Foi mais de meio século. Muito mais. A hepatite B não tem cura. Também infecção viral crônica. Não tem cura a hepatite B. E faz cirrose grave, né? E o HIV, obviamente, depleta a imunidade do indivíduo. É um vírus extremamente agressivo, é claro, causa doença grave, mas graças a Deus hoje tem controle.
controle. Mas isso não significa que nós temos que sair não se importando em se contaminar com o vírus do HIV, porque é uma tragédia anunciada, né? A mutação viral. Tá? Esse pelo menos eu sou infectologista, eu penso que os outros colegas da nossa especialidade pensam o mesmo. Doutor, dicas de prevenção. Oh, meu Deus, cuidado. É o cuidado. Tem que se cuidar. Eu penso que antigamente nós pensávamos camisinha, né? Voltando um pouquinho, quando tinha o compartilhamento de agulhas e seringas para os usuários de drogas injetáveis, né? Ainda existe, mas isso é bem, entre aspas, insignificante hoje em termos de transmissão, porque poucas pessoas praticam isso. O HIV a gente pensava na camisinha. O fato é que o preservativo ele é muito mal utilizado também, a camisinha. Não é utilizado de forma correta. A grande maioria das pessoas jovens não gostam de usar camisinha, porque não lubrifica direito, porque machuca, por vários motivos eles justificam. Isso a gente fala conversando com os pacientes. Então tem que ter outras medidas de prevenção, certo? A gente costuma falar com casais, vou falar de HIV, casais que são sorodiscordantes, por exemplo. Um tem o HIV, o outro não tem. Aí vem aquelas perguntas, casais jovens que descobriram recentemente que um tinha. Às vezes depois que casaram, que ela engravidou, que foram descobrir o HIV nos dois já. Ou em um, às vezes só nela, isso existe muito. As pessoas ficam muito assustadas, achando que não poderão ter mais filhos, porque tem o vírus. É outra informação errada. O paciente que está tratando de HIV, que a gente chama controlado, ele pode ter filho, desde que o programa é aí que entram algumas medicações que a gente estava discutindo, no caso do casal sorodiscordante, para prevenir a transmissão durante a relação sexual sem o preservativo, claro, no objetivo de engravidar. O que se fez? Abandonou-se o preservativo. As pessoas utilizam esse medicamento de forma contínua, não que não possa, pode, para esse tipo de... Mas, assim, tirou-se a confiança de todas as medidas de prevenção que tem que ter e depositou uma só, talvez. Né? Então, o desuso da camisinha. Vamos lá. A promiscuidade sexual. Esse sexo aí, depois de beber álcool e usar drogas e em grupo. É um risco enorme isso. Eu não vejo um indivíduo que está alcoolizado ou drogado fazer nada certo. Ele não está ligando para nada. E as pessoas fazem isso hoje. E fazem muito, escondidinho, mas fazem. Infelizmente, né? Na vida delas, elas fazem. E o uso inadequado de outros métodos que não são o preservativo, eu sou capaz de culpar um pouco pelo esse aumento do número de casos, né? Em especial nos homens, que as mulheres são mais cuidadosas, os homens são mais corajosos, mais destemidos, e o resultado está aí, com o aumento do número de casos de HIV em homens em idade sexual ativa. Então, medida de prevenção, quando você fala, eu tenho que pensar em várias formas. Onde é que está o HIV? O HIV está no sangue, está no líquido, nos fluidos sexuais, né? Está no leite materno, a gente estava conversando sobre a transmissão vertical, que é da mãe para o filho. E você tem que imaginar outras situações onde pode ter porta de entrada na pele, por exemplo. Na genitália, na hora da relação sexual, tem gente que tem ferimento, machucado, depila, fissuras, o fluido sexual está ali. Mas o preservativo ele protege só o corpo ali do pênis, por exemplo. Só o canal vaginal, o preservativo feminino. E aquela região que a gente chama a região da genitália toda, que está desprotegida, que tem um ferimento, que tem um machucado, que tem herpes genital com a ferida aberta. Se tiver fluido sexual, HIV no fluido sexual e cair ali, a chance de contaminar é a mesma de eu perfurar o dedo com agulha a hora que eu coleto sangue de um paciente que é portador e tem carga viral. Então, é muito ampla
a gama de ações para prevenção de transmissão do HIV. Mas ela se repousa principalmente no tipo de relação sexual que se vai praticar, tá certo? E qual é o método preventivo de sua escolha. Tem gente que tem que fazer método preventivo combinado, não basta confiar em um. Né? Temos que falar isso aqui, já que estamos abertos, né? O sexo anal é o grande transmissor do HIV hoje. Tá? Transfusão de sangue tem as triagens nos bancos de sangue, é praticamente insignificante isso. Então é o comportamento humano mesmo, do descaso, da banalização, né? E a falta de conhecimento. A gente não pode acreditar que está tudo dominado, porque não está. A mutação viral do HIV nos preocupa muito. Muito. Tá? Acho que é isso. 7h54, essa entrevista especial com o Dr. Delcio Nascimento, falando sobre, ele que é infectologista, falando sobre HIV de uma maneira bem colocada, né? Para quem prestou atenção, percebeu que é uma doença que ainda continua e as pessoas que fazem sexo sem preservativo, elas correm um risco, principalmente quem tem parceiros aleatórios, né? E, obviamente, precisa se cuidar, porque a medicina avançou, os medicamentos avançaram, tudo melhorou nesse quesito de se cuidar o pós, né? Mas as pessoas ainda fazem sexo sem o devido cuidado. E aí é o problema, né? Então, quem quiser saber mais, quem tiver dúvidas, quem quiser auxílio, procura o pessoal do DST-AIDS. O pessoal está lá atendendo, né? Não precisa ficar com vergonha, com medo, com nada, que eles vão estar explicando. Preservativo é disponibilizado à vontade nas unidades de saúde. Você pode pegar quantos você quiser, né? Mas não é para pegar para fazer, para encher, para fazer bexiga, não. É para utilizar, né? Na hora da relação sexual. E assim, né? A gente segue com a vida mais tranquila possível, tá certo? E quem tiver dúvidas, como eu disse, procure lá o pessoal do DST-AIDS para mais informações. 7h56, gestão próspera e inclusiva. Com esse lema, o governador Eduardo Riedel destacou que a transformação na economia do Estado, com carteira bilionária de investimentos e diversificação da cadeia produtiva, promove geração de empregos e aumento da renda da população. Junto com isso, o foco é deixar um grande legado na educação, com digitalização nas escolas, a qualidade do ensino e qualificação profissional. O governador detalhou as ações da sua gestão na área econômica, que atrai novos investimentos e negócios, gerar empregos, aumentar a renda e melhorar a vida das pessoas. Um desenvolvimento que não é qualquer custo, mas sustentável. O segundo é a educação, para fazermos um sistema robusto de formação e um processo que precisamos avançar rápido. Ele destaca ainda que a economia do Estado está em pleno crescimento e transformação. Conseguimos criar um ambiente econômico positivo que gera confiança ao mercado. Para isso, uma série de ações estão sendo feitas na capacitação de profissionais, investimentos do Estado na infraestrutura, logística, educação e segurança e medidas de desburocratização que é tornar o Estado simples. Assim, o empresário tem acesso ao governo e não fica distante de quem faz a roda girar. Ele citou mais de 300 milhões investidos na região de Ribas do Rio Pardo, que vive um boom econômico devido à fábrica de celulose da Suzano, tem a pavimentação de Camapuã e Ribas, investimento em uma série de rodovias municipais com recursos direcionados que levam competitividade. Se o Estado tivesse quebrado, teria dificuldades para ter empresas. Entre os principais desafios é a qualificação profissional para atender a demanda de empregos, fruto do crescimento para qualificar pessoas. Resolvemos encontrar parceiros que já têm experiência no setor. O Estado não tem capacidade de fazer tudo. Nós pagamos 1.000 carteiras de habilitação D e E para motoristas, pois estão sobrando vagas no mercado. Eles receberam qualificação em parceria com o Sistema S. Só nesse caso foram 7.000 inscritos. Pensando na competitividade na economia e na renda do trabalhador, o governador resolveu manter a alíquota padrão de ICMS em 17%, apesar de outros estados aumentarem o imposto. Não posso concordar com isso. Aumentar, respeito quem fez, mas temos outros caminhos mais inteligentes que não onerem a população. Podemos gastar o recurso público com mais qualidade, entregar
mais com menos, por isso tive essa decisão conceitual. Ainda garantiu que o desenvolvimento e cadeia produtiva do Estado segue um modelo sustentável. Mato Grosso do Sul está bem posicionado na natureza das suas atividades econômicas, evolui para a transformação, processo industrial e diversificação das cadeias. Temos o foco central na sustentabilidade. 7h58, vamos fechando o nosso Difusora Notícias. Antes da gente terminar, vamos falar de oportunidades de trabalho, porque a Evoluir RH tem para você, para esta sexta-feira, vagas. E as vagas para atendente de caixa para atuação em restaurante, auxiliar de cozinha para atuação em restaurante, auxiliar de salgado para atuação em padaria, balconista para atuação em restaurante, auxiliar de padeiro para padaria, mecânico de manutenção para transportadora, padeiro para padaria, vendedor externo para imobiliária, vendedor atendente para o shopping e zelador para condomínio. Quem se interessou, passe lá no Evoluir estas e outras oportunidades. Na Paranaíba, quase esquina com a Filinto Miller. O telefone é o 679-8462-9442. Tá certo? E boa sorte para você. 7h59, em nome da Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, RC Vet Hospital Veterinário e Genildos Bar e Espetos. A gente fica por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua atenção mais uma vez, desejando a você um excelente final de semana. Segunda-feira, a partir das 7, a gente se encontra por aqui, tá legal? Na sequência vem aí O de Casa e às 11 tem Tribuna Livre. Grande abraço e até mais.